Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite por mais uma conferência. Louvamos pela vida de cada jovem que está aqui nesse salão, cada adolescente e cada intendente que o Senhor também trouxe aqui. Senhor, fala conosco nessa noite, queremos ouvir o teu chamado e dizer sim, amém a Ele. Ó Senhor Jesus, sê propício a nós, Senhor. Nós precisamos das tuas palavras, precisamos do teu direcionamento e usa essa conferência para falar conosco. Queremos ser salvos. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Quem está contente por estar nessa conferência, diga um amém bem forte. Talvez muitos dos que estejam aqui já estão acostumados a estar aqui por ocasião das conferências Geração Santa, Geração Final, mas o nosso Deus é sempre novo. E nesse ano nós estamos tendo uma experiência nova e nós unimos então os adolescentes e os jovens numa só conferência, cujo título é Conferência Tropas e Capitães. E qual é o tema geral dessa conferência? Qual? Em campo. Amém? Quem vai entrar em campo? Fala assim, eu vou entrar em campo. Louvado seja o Senhor. Palavra profética de fato tem sido uma candeia que brilha na noite escura. E ela tem trazido não só suprimento para nós, como tem também apontado a direção por onde nós devemos andar. Irmão Pedro tem falado conosco e nós temos ouvido essas palavras, que desde o ano de 2020, o Senhor começou a levantar um exército. Você já leu o Salmo 110? Quem já leu o Salmo 110? Do que trata o Salmo 110? Do despertar de um exército. Aqui nos versículos de 1 a 3 diz: Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os seus inimigos. Apresenta-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Nós somos ajudados hoje na comunhão da tarde com os cooperadores. Irmão Pedro mostrou para nós que aqui nós temos um despertar em duas fases. Em 2020, Deus despertou em primeiro lugar a sua igreja como um todo. Deus despertou a liderança da obra para nossa responsabilidade de lutar no exército de Deus. Porém, embora a igreja tenha sido despertada, houve também a percepção de que faltava em nós uma força. Mas logo em seguida o Senhor apontou para nós de onde viria essa força. Ele mesmo despertou os adolescentes entre nós, como uma maravilhosa força de trabalho, que depois também se somou aos adolescentes, os capitães, que são os nossos jovens, e posteriormente a intendência, que diz respeito àqueles que são mais velhos. E assim, de 2020 para cá, o Senhor tem formado esse exército maravilhoso para lutar pelos seus interesses. Você diz amém para essa palavra? Você faz parte desse exército? Nessa conferência nós queremos que todos nós saiamos daqui convictos que nós somos parte do exército de Deus. Nós não podemos ficar indiferentes, irmãos, àquilo que está acontecendo. Não foi à toa que o Senhor revelou para nós o Salmo 110 e a necessidade desse exército se levantar. Isso significa, irmãos, que nós vivemos tempos de guerra. O Senhor tem apresentado para nós esse versículo maravilhoso. Ele também apontou para nós a necessidade que Ele tem de ter um exército nas suas mãos para poder lutar em favor dos seus interesses, que é edificar a igreja. Louvado seja o Senhor. Então, o despertar desse exército pressupõe um estado de guerra. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, você que nos assiste também, você se sente numa guerra?
Talvez alguns ainda não se deram conta do momento em que nós estamos vivendo. Eu ouço algumas vozes e eu queria que você parasse para prestar atenção na palavra do Senhor. Nós estamos em guerra e o nosso inimigo não vai hesitar se ele encontrar uma oportunidade de nos atacar. Se nós vivemos a nossa vida de forma indiferente ao que está acontecendo, nós seremos prejudicados. A nossa casa será prejudicada, a igreja será prejudicada e a vontade de Deus será afetada. Nós estamos em guerra e Deus deseja convocar você para lutar no seu exército. De um lado nós estamos em guerra, por outro lado nós precisamos nos posicionar. De que lado nós estaremos nessa batalha? Graças ao Senhor, no mês de outubro do ano de 2024, do ano passado, nós tivemos uma conferência histórica na África do Sul. E ali nós vimos que começou o tic-tac para a volta do Senhor. E a visão de Apocalipse 12, que foi trazida para nós no ano 2000, ela foi renovada. Mais uma vez o Senhor falou de maneira forte conosco acerca dessa visão, que num primeiro momento foi trazido pelo nosso saudoso e amado irmão Dong Yulan. Lá atrás ele falou sobre isso, e essa visão foi importante porque ela nos moveu a pregar o Evangelho, sobretudo no continente africano e em outras partes da terra. Mas nós ainda não havíamos tocado na realidade daquela visão. Mas graças a Deus, mais uma vez nós somos levados para esse texto maravilhoso de Apocalipse capítulo 12. E ali nós podemos ver o que de fato está acontecendo nesse universo. A visão de Apocalipse 12 pode ser percebida também através do mapa mundi. Eu queria que fosse projetado o mapa mundi aqui no telão para que todos pudessem acompanhar. Talvez nós tenhamos irmãos que sejam novos, que estão no nosso meio e não saibam ao certo do que nós estamos falando, mas Apocalipse capítulo 12 é uma passagem maravilhosa. E ali nós temos um retrato do que se passa nesse mundo. Nós temos algumas figuras. Temos ali o filho varão, um dragão, um deserto e a águia. E eu queria chamar a atenção, outros irmãos virão após mim, em mensagens seguidas, e vão também falar acerca dessa visão, mas eu queria chamar a atenção para vocês, nessa noite, para esse dragão. Olha o tamanho desse dragão. Ele é pequeno ou grande? Ele é pequeno ou grande? Ele é grande. Mas você sabe qual é a origem desse dragão? Esse dragão é a antiga serpente que estava no Éden, aquela que enganou Adão, que enganou Eva, que seduziu o homem a desobedecer a Deus. E de lá para cá, ele vem seduzindo o mundo inteiro, inclusive cristãos. Pois não se engane, o mundo não apenas tem o seu aspecto pecaminoso, o seu aspecto que se relaciona com o sustento e as questões materiais, mas o mundo também envolve um aspecto religioso. E lamentavelmente, ao longo da história, esse dragão foi se alimentando de pessoas, e ele está com a boca aberta, mirando você. Se você prestar atenção e estiver atento ao que está acontecendo nos nossos dias, você vai conseguir até mesmo perceber o bafo do dragão. Querido adolescente, querido jovem, e até mesmo você, intendente, irmão que serve na igreja,
Esse dragão está desejoso por devorar você e aumentar cada vez mais. E você sabe como ele faz isso? Esse dragão, por um lado, ele representa Satanás. Mas Satanás, ele devora os homens por meio de um instrumento muito poderoso que ele possui, que é o mundo. Esse mundo que nós vivemos, ele não pertence a nós. Nós não somos do mundo. Fala para o irmão que está do seu lado: eu não sou do mundo. Satanás se utiliza do mundo para poder devorar os homens. Talvez você não perceba, mas há o retrato de Apocalipse capítulo 12 nos mostra uma disputa entre Deus e Satanás, lutando para poder ganhar os homens. Satanás quer ganhar o seu coração, ele quer ganhar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele consegue perceber o valor que você tem e muitas vezes você mesmo não se dá conta. Sabe, irmãos? Talvez nós tenhamos uma visão equivocada acerca de nós mesmos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: você é muito importante. Você tem muito valor. E exatamente por causa do seu valor que Satanás luta para poder ter você ao lado dele. Mas Deus também sabe do nosso valor. E você sabe o que ele fez? Ele pagou um alto preço para nos ter para ele. Ele derramou o sangue do seu próprio filho para que nós pudéssemos ser resgatados desse mundo e pudéssemos fazer parte desse exército maravilhoso. Você diz amém para essa palavra? Ou você vai ser comida de dragão? O mundo é a arma de Satanás. O mundo com seus vários departamentos. Nós temos ouvido falar, desde o início dessa conferência, sobre o ouvir da fé, que nada mais é do que receber a palavra profética, a palavra que o Senhor tem trazido a nós com fé. Mas o mundo sabe o que vai acontecer se todos nós, se todo o exército de Deus, desde os adolescentes até a intendência, ouvirem com fé a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Nós seremos energizados. E aí, o que ele faz para que isso não aconteça? Ele trabalha por meio dos seus vários departamentos mundanos. Quero ler com vocês, na versão King James atualizada, Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19. Versículos 18 e 19. Pode projetar, por gentileza? Marcos capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a frutífera. Sabe, irmãos, o Senhor tem falado conosco por meio do seu canal, tem trazido para nós uma palavra rica, maravilhosa, cheia de suprimento, cheia de direção. Mas talvez essa palavra não tenha operado da maneira como ela pode operar na nossa vida, porque ela está sendo concorrida, porque existe um mundo concorrendo com ela. De que adianta nós ouvirmos a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo sermos completamente tomados pela sedução da riqueza,
pela ambição. Por que você está na igreja? Para servir o Senhor ou para ser reconhecido por aquilo que você faz? Tudo isso é mundo. São os departamentos mundanos de Satanás que concorrem com a palavra, que agridem a palavra, que sufocam a palavra. Irmãos, Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Essa conferência, nosso sentimento é tirar você da boca do dragão. Talvez o dragão esteja prestes a abocanhar você, ou alguns de vocês. Mas isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Não é isso que está em 1 João 5,19? Quem quer sair da boca do dragão? Quem sente que precisa ser libertado da ambição, da sedução das riquezas, ser libertado desse mundo perverso, para poder fazer parte do exército de Deus? Quem sente que precisa dessa libertação, diz o amém bem forte. Então eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu queria que você orasse ao Senhor. Feche os seus olhos e rogue ao Senhor que te livre da boca do dragão e que faça de você um soldado no exército de Deus. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. E em seguida o irmão Rafael vai dar sequência à palavra, tá bom? Jesus é o Senhor. Vamos orar, irmãos. Aleluia, graças ao Senhor. O Senhor está nos convocando. Essa primeira reunião, essa primeira mensagem é para nos convocar. Uma convocação é um chamamento irrecusável. Você foi convocado e essa convocação é para fazer parte do exército de Deus. Há uma luta sendo travada. O irmão Gabriel nos ajudou, mostrou que tem uma luta, e essa luta é pelo coração do homem, é pelo coração das pessoas. Por um lado, Deus quer o seu coração, amém? Deus quer o seu coração. Fala assim: Deus quer o meu coração. Fala para quem está do seu lado: Deus quer o meu coração. Deus quer o seu coração. Aleluia. Mas tem mais alguém que quer o coração do homem. É o dragão, é Satanás, é a antiga serpente. Ele é o enganador. Em Apocalipse 12, no final do capítulo, fala que ele é o que consegue, é o perito em enganar as pessoas. Ele tem a maior capacidade de enganar as pessoas. Por isso, não pense que você é mais esperto do que o dragão. Não pense que você é mais esperto do que a serpente. Ele enganou muitos homens ao longo da história. E a história da humanidade está desenhada no mapa mundi. A história da humanidade é Satanás devorando as pessoas com o objetivo
de impedir que Deus estabeleça o seu reino na terra. Você sabia que Deus quer trazer o seu reino para a terra? Agora, o melhor disso é que Ele quer fazer isso por meio do homem, por meio de você e de mim. Aleluia! Você é importante para Deus ou não? Deus quer trazer o reino dele para a terra, por meio de nós, por meio da vida dele dentro de nós. O objetivo de Satanás em armar todo um sistema para nos enganar, esse sistema armado por Satanás é o mundo, e ele vem para roubar o nosso coração. E nesse mundo tem muitos departamentos, ele tem muitas facetas. Para alguns, ele vem para seduzir com o pecado, com a fornicação, o sexo fora do casamento. São coisas que Satanás usa para estragar o homem, para corromper o homem. Para outros, ele usa as drogas. Alguém que se lança no mundo das drogas tem o seu corpo totalmente danificado. Satanás usa essas coisas para estragar o homem. Satanás também usa o entretenimento, a música, as músicas desse mundo. Não se engane, essas músicas vão enganar você, essas músicas vão tirar você do filho varão. Deus quer trazer você de volta. Aleluia! Fiquei muito encorajado com os versículos que nós lemos antes do irmão Gabriel começar a falar. Deus não escolheu os sábios, Deus não escolheu as pessoas fortes, Deus escolheu os fracos. Amém! Você já foi enganado alguma vez por Satanás? Não tem problema, Deus escolheu você assim mesmo. Ainda que você tenha sido fraco, Deus quer trazer você para dentro do filho varão. Você não é do dragão, você não é do mundo, você é de Deus. Você não foi criado para ser comida de serpente, você foi criado para trazer o reino de Deus para a terra. Você foi criado porque Deus queria governar essa terra. Você faz parte do plano de Deus. Aleluia! Diga: eu faço parte do plano de Deus. Ele vai usar você. Por isso, Ele quer fazer uma operação de resgate. Em Gálatas, o irmão Pedro falou para nós desses versículos nessa manhã. Gálatas capítulo 3, versículo 1 fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha só, ele não está falando com pessoas que não conhecem o Senhor, ele está falando com aqueles diante dos olhos de quem Cristo foi exposto como crucificado. Ou seja, são pessoas que já creram no Senhor Jesus. Satanás é capaz de enganar até mesmo os cristãos, até mesmo os filhos de Deus, até mesmo aqueles que viram que Cristo morreu por eles, até mesmo aqueles que se entregaram a Cristo. Satanás pode enganar. Nesse versículo ele fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Essa palavra fascinou também pode ser traduzida por quem vos enfeitiçou. Satanás lança um feitiço e engana o coração dos cristãos, distraindo os cristãos do propósito de Deus. E ele continua: quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Foi pelo ouvir da fé que nós recebemos o Espírito. Foi pelo ouvir da fé
que o Espírito entrou em nós e que o Espírito passou a agir dentro de nós. É pelo ouvir da fé que Deus pode usar o homem para trazer o seu reino à terra. É pelo ouvir da fé que o Espírito pode conduzir o homem. Nós nascemos do Espírito. Quando ouvimos pela fé, quando tivemos o ouvir da fé, nós nascemos de novo. Nós nascemos do Espírito e nos tornamos parte do povo de Deus. Agora, no Novo Testamento, o povo de Deus hoje, na era que nós estamos vivendo, é a igreja. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nos tornamos parte da igreja. Mas ainda sendo parte da igreja, nós podemos ser enganados. No versículo 3, fala: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Uma advertência foi falada para nós nessa manhã. Alguns começaram bem, alguns começaram com o ouvir da fé, alguns começaram ouvindo a palavra, fazendo imersão, recebendo o Espírito, pelo ouvir da fé. Mas vieram outras coisas e o distraíram. Durante o semestre, durante as aulas, está ali envolvido com a casa de adolescentes, envolvido com a imersão, envolvido com dormir com Deus, acordar com Deus, transcrição. Mas quando vem as férias, tira férias de tudo. Você está de férias? Por um lado está, mas por outro lado, nós dependemos do Senhor para viver. Se por um lado nós podemos nos distrair, podemos descansar, por outro lado, precisamos saber que o dragão não descansa. Ele quer nos derrubar, ele quer nos devorar, ele quer acabar conosco. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu a sua palavra. A palavra de Deus nos salva do dragão. Se por um lado Satanás quer nos distrair da palavra, por outro lado, a palavra de Deus nos liberta da ação do dragão. Aleluia! O Senhor nos deu uma arma, um presente maravilhoso, que é a imersão na palavra. Pela imersão na palavra, nós fugimos do dragão. Pela imersão na palavra, nós temos chance de ter o ouvir da fé. Não é apenas uma atividade para ser feita, para cumprir uma tabela. Não é só mandar o acordar com Deus. Mandei meu acordar com Deus, mandei meu dormir com Deus, está enviado para os irmãos que cuidam da casa de adolescentes. Não, o Senhor quer ir mais fundo no nosso coração. Ele precisa de alguém que tem realidade. O dragão, ele quer distrair os cristãos da vida de realidade. Adolescentes, jovens, o dragão não se importa com um adolescente ou um jovem na vida da igreja que mantém a sua fachada. É isso que ele quer mesmo. Ele quer que esse jovem, esse adolescente mantenha uma aparência de que está desfrutando, uma aparência de que está engajado, uma aparência de que está ali presente. Mas Deus sabe qual é a realidade. Satanás também sabe qual é a realidade. Satanás não se importa com aqueles que vivem de aparência. Por isso, o Senhor está fazendo uma convocação essa noite. O Senhor quer convocar você para não ser apenas parte da mulher, não apenas ser parte do povo de Deus, mas para você ser parte do filho varão, para você ser parte daqueles que lutam pelo reino. Alguém que luta pelo reino é alguém que tem a realidade do reino dentro dele. E essa realidade do reino começa pelo ouvir da fé. É ouvir crendo na palavra. Quando você ouve crendo, algo acontece no seu interior. Não basta ler a imersão, é preciso ouvir com fé.
É preciso voltar ao Espírito, é preciso ativar o seu espírito, permitir que Deus fale no fundo do seu interior. Por isso, vamos voltar a correr bem. Em Gálatas 5, versículo 7 fala: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão, esse convencimento não vem daquele que vos chama. Satanás está enganando você, mas temos alguém que nos chama. O Senhor hoje à noite está fazendo um chamamento. Não seja apenas parte da igreja, faça parte daqueles que estão lutando pelo reino. Talvez até mesmo no meio dos irmãos tem alguns que estão distraídos. É hora de você tomar uma decisão. É hora de você fazer parte dos que estão lutando pelo reino. Mesmo na vida da igreja, é preciso que você tome uma decisão. Eu vou ser alguém que vai lutar pelo reino. Eu vou ser alguém que Deus vai poder contar. Eu não quero ser alguém sem decisão. Eu não quero ser alguém que vai na boiada, que vai no meio das pessoas, vai por onde todo mundo vai. Eu tenho uma decisão. Eu tomo uma decisão de entregar o meu coração, de entregar a minha vida para viver para o meu Senhor. Em Mateus 24, para terminar, em Mateus 24, versículo 45, fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é esse servo fiel e prudente? Hoje à noite é uma convocação para os servos fiéis e prudentes. Quem vai atender esse chamamento? Quem quer ser um servo fiel e prudente? Esse servo fiel e prudente faz uma coisa: ele alimenta os seus conservos ao seu tempo. Ele cuida das pessoas. Ele prega o evangelho do reino. Ele ajuda as pessoas a saírem do império das trevas e a buscarem a palavra de Deus, a ouvirem a palavra profética. Fazem com que essa palavra profética alcance o coração das pessoas e mude o coração das pessoas. Isso vai trazer o reino de volta. Quem quer ser esse servo fiel e prudente? Quem quer deixar de ser enganado pela serpente? Quem quer ser um servo agora? Levanta e fica de pé e vamos orar. É hora de tomar uma decisão. Quero orar com você e quero que você tome uma decisão agora. Não importa quem está com você, não importa quem está do seu lado, essa decisão tem que ser sua. Vamos fazer uma oração? Fala assim: Senhor Jesus, estou aqui diante de Ti. Senhor, eu sou Teu. Não sou do dragão. Não sou para viver para esse mundo. A minha vida é Tua. A minha vida é para o Teu plano. É para a Tua vontade. Senhor Jesus, eu quero ser parte do filho varão. Se até hoje eu estive distraído, hoje à noite, agora, Senhor, eu me volto para Ti. Entrego minha vida a Ti, meu coração a Ti. Eu quero ser um servo fiel, prudente, que leva a palavra, a semente da vida, a semente do reino, para o coração das pessoas. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Amém. Agora você vai fazer a sua oração no seu lugar, se entregando para o Senhor. Amém.
Amém? Essa noite é uma noite muito especial e precisa ficar registrado, tem que ser um marco na sua vida. O tema de hoje é convocação. Convocação é um chamamento, é mais do que um chamamento. Quando alguém é convocado, ele é chamado e ele é meio obrigado a estar lá, está sendo convocado para um exército. O Senhor está fazendo uma convocação, mas o Senhor sempre vai deixar a decisão para você aceitar ou não aceitar essa convocação, esse chamamento. Estamos sendo convocados para ser a parte forte da igreja. Estamos sendo convocados para ser parte do filho varão. Estamos sendo convocados nessa reta final, nesse momento final da batalha, dessa batalha de reinos. Estamos sendo convocados para cooperar com o Senhor, para apressar a volta do Senhor, trazer o seu reino para essa terra. Você está ouvindo o chamamento do Senhor? Os dois irmãos que falaram aqui antes, o Senhor os usou para fazer esse chamamento. E agora nós vamos continuar até vocês ouvirem. Não sei se todos ouviram, não sabemos, não sei quanto da voz do Senhor está chegando no seu coração. Então agora você tem essa terceira e última chance para ouvir e reagir à convocação do Senhor. Como os irmãos mostraram, o mapa mundi, onde está a história, desenhada a história da humanidade. Ali tem um dragão, ali tem, se puder projetar novamente, ali tem o dragão, que é um dragão vermelho, e que ao longo da história, ele tem comido muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido devoradas pelo dragão, porque o dragão representa Satanás, e Satanás ele não faz outra coisa, porque ele veio para roubar, matar e destruir. É isso o que o diabo faz. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Não nos iludamos. Ele cria muitas ilusões, mas não caia nessa ilusão. O nosso irmão Pedro compartilhava conosco agora à tarde lá, que a ferramenta, a arma que Satanás usa para devorar as pessoas é o mundo. O mundo é a arma de Satanás para devorar as pessoas. Não fica pensando que vai aparecer um dragão no seu quarto, lá o chifrudo, que vai aparecer lá e vai te devorar. Não, ele vai te devorar de uma maneira muito sutil que você não percebe. E a hora que você abrir os olhos, já virou comida de dragão. Nessa visão, o dragão está lá com a boca aberta, querendo devorar. É assim que ele atua, é assim que o mundo atua. Mas você e eu não fomos criados para ser comida de dragão. Você e eu fomos criados para reinar com Cristo.
Nós fomos criados para governar, para trazer o governo de Deus para essa terra. O governo de Deus em vida precisa ser trazido para essa terra. É para isso que você e eu fomos criados. Quando você lê lá, Apocalipse capítulo 12, se puderem projetar, no versículo 5, diz: nasceu-lhe, pois, vamos ler juntos? Amém? Nasceu-lhe Então diz aqui: nasceu-lhe o filho varão. O que esse filho varão vai fazer? Está escrito aqui, o que vai fazer? Vai fazer o quê? Reger. Reger todas as nações. Você crê nisso? Fala: eu fui criado para reger, para governar, para trazer o governo de Deus para essa terra. É para isso que nós somos criados. Então, o nosso irmão Gabriel mostrou que a primeira coisa que nós precisamos sair é sair do dragão e nos tornar parte da mulher. Quem é a mulher? A mulher é o povo de Deus. Então você precisa sair do mundo e ser parte do povo de Deus. Mas nós precisamos ir além. Ser parte da mulher não é suficiente. Hoje tem muitos filhos de Deus, tem muitos cristãos nesse mundo, mas muitos cristãos que eles não estão preocupados com a vontade de Deus. Eles só estão preocupados consigo mesmos e com as suas necessidades e buscando os seus projetos. Tem muita gente que busca Deus para que Deus possa fazê-los prosperar. Buscam a Deus porque querem se tornar ricos. Na verdade, o irmão tem mostrado para nós, é idolatria. Você quer um Deus que te sirva, que sirva os seus projetos. Agora Deus quer nos tirar dessa situação cômoda, tradicional, religiosa, para fazer de nós parte forte da igreja. Amém? Que é aquela que luta pelo reino. Lá na conferência na África, o irmão Pedro disse o seguinte: o filho varão é formado por aqueles que lutam pelo reino. Amém? Quem é parte do filho varão? Bom, não era isso que eu queria perguntar, eu queria que eles respondessem. Quem é parte do filho varão? É aquele que luta pelo reino. Quem que é parte do filho varão? Isso, aquele que luta pelo reino, que se preocupa em estabelecer novamente o governo de Deus na terra. Não o governo humano. Deus precisa governar sobre a igreja primeiro. Cristo precisa ter liberdade na igreja. Ele precisa comandar a igreja pela vontade de Deus. Durante os 20 séculos da história da igreja, o homem tem comandado demais e o espírito não tem liberdade devido às muitas opiniões humanas. Por isso o Senhor precisa estabelecer
o governo de Deus, o seu governo, primeiramente na igreja. Amém? Você quer ser parte do filho varão? Então você precisa permitir que Deus governe você. Governe o seu coração. Ele quer governar o seu coração. Existe uma grande luta, uma guerra. Satanás, ele quer roubar o seu coração. Ele quer devorar você. Ele quer ocupar o seu coração. Ele quer controlar o seu coração. Mas Deus também, Ele quer governar o seu coração. Você vai querer que Satanás governe o seu coração? Ou você vai permitir que Deus governe o seu coração? Quem vai governar o seu coração? Mas como Deus vai governar o seu coração? Amém. Deus vai governar o nosso coração pela palavra. Por isso, toda vez que a palavra, Deus fala a sua palavra, essa palavra vem como semente no nosso coração, e quando ela cai no nosso coração, ela vai operar. O irmão nos dizia que nós temos 2 ouvidos, né? Diz que entra por um aqui e sai por aqui. Mas não, nós temos que ser aqueles que a palavra entra por aqui e guarda aqui. Isso é ouvir de fé. Isso é ouvir com fé. Se a palavra cai no seu coração e você permite que essa palavra trabalhe no seu coração, você vai ser governado pela vida de Deus. Mas Satanás, sabendo disso, ele quer tirar essa semente. Ele quer impedir que essa semente possa crescer e frutificar. Como que ele faz isso? Como é que Satanás ele tenta roubar a semente? O irmão nos mostrou. Produzindo ansiedade. Que mais, Gabriel? Que a palavra? Que o agride? Agride e sufoca. Ele quer agredir e sufocar. Com que ferramenta ele faz isso? É com o mundo. E o mundo, ele é diferente. Tem um mundo diferente das mulheres. Tem um mundo diferente para os homens. Tem um mundo diferente para os adolescentes. Tem um mundo diferente para os jovens. Tem um mundo diferente para os adultos. O mundo dos homens. O que te distrai? O que te afasta da palavra? O videogame? Sabe que Satanás, nesse sistema, está infantilizando os adultos. Agora, tem muito adulto barbado, marmanjo, que fica consumido pelo videogame. Rapaz, em vez do cara trabalhar, em vez de cuidar de coisas sérias, está consumido lá, jogando em rede com os amigos e tal.
Esse é o trabalho que ele está fazendo, está inutilizando você. Não que você não possa jogar de vez em quando, mas o problema é que isso se torna um vício, e esse vício te consome. Hoje, todos os vícios, tem vícios hoje em jogos, as bets. As pessoas estão viciadas em jogos, gastando dinheiro, perdendo rios de dinheiro. E não pense que isso está longe. Até irmãs caem nisso. O vício do jogo. Vício, fica viciado em séries. É dorama pra cá, é dorama pra lá. Aí as irmãzinhas ficam todas. É o mundo do entretenimento. Já deu para ver que tem muita gente na boca do dragão aqui, viu? Nessa noite, o Senhor está fazendo uma convocação. Uma convocação para que todos entremos em campo. Não vamos levar as coisas com a barriga. Não vamos empurrar as coisas com a barriga. Irmãos e irmãs, estamos no momento decisivo. Estamos num momento histórico, decisivo. O Senhor está contando com essa geração para cooperar com Ele e trazê-lo de volta. Irmão, e se eu não quiser cooperar? Bom, e se eu não quiser ser parte? Então vamos precisar falar aqui bem claramente. Não é para assustar ninguém, mas é a verdade. Apocalipse 12, o irmão nos mostrou que é o início da grande tribulação. Ali em Apocalipse começa a descrever o início da grande tribulação. E esse período da grande tribulação será um período de muito sofrimento. A Bíblia diz que se esses dias não tivessem sido abreviados, não escaparia ninguém. Nesse período haverá tanto sofrimento que as pessoas vão querer morrer, e a morte vai fugir deles. As pessoas vão pensar, não, é melhor morrer, mas não vão conseguir. É um período de grande sofrimento, como nunca houve e nunca haverá. A gente, ao ver a história, ao ver a atualidade, nós vemos muito sofrimento das pessoas, mas esse período será pior do que tudo isso. E esse período, que aqui abre, em Apocalipse capítulo 12,
fala que justamente antes que comece esse período, fala que esse filho varão, nós lemos, né, Apocalipse 12, 5. Esse filho que há de reger as nações, e fala no final do versículo 5. Vamos ler juntos? E o seu filho, é isso, vamos ler juntos. E a palavra arrebatado significa como chama? É como se você fosse raptado, né? É um negócio arrancado com força. Então, quando esse filho varão nascer, quer dizer, quando é pronto, diz que ele vai ser arrancado, arrebatado com força, porque o dragão, ele não quer que o filho varão nasça, porque o filho varão significa o fim do diabo. Então ele vai lutar com todas as suas forças, e por isso que ele tem nos atacado. Ele tem atacado a nós de maneira tremenda. Por quê? Porque ele não quer que o filho varão seja produzido. Ele ataca todo mundo de muitas formas, mas tem nos atacado de maneira muito intensa, porque significará o fim dele. Mas se nós formos essa parte forte, nós seremos arrebatados, fala aqui, até onde? Até o seu trono. Agora o versículo 6, olha só, se você for parte da mulher, você é um cristão normal e tal, né? Como você não é a parte forte, não está lutando pelo reino, está levando a sua vidinha, então você é parte da mulher. E o versículo 6 fala: a mulher, porém, fugiu para onde? Para o deserto. Olha, gente, se você não for para o trono, você vai para o deserto. Que tal? Você quer ir para o trono ou quer ir para o deserto? O deserto vai ser ruim, mas ainda vai acontecer umas coisas boas lá. Não querem deserto, não? Querem ir para o trono? Nós queremos o galardão. Lá em 2 Pedro, esses dias o irmão mostrou para nós que se nós praticarmos, se nós vivermos isso, nos será outorgada uma ampla entrada no reino. Se você for um vencedor, quem é parte do filho varão é um vencedor. Se você for parte disso, será suprida uma ampla entrada no reino. Você vai receber o galardão, você vai receber a coroa da justiça, que o Senhor reservou, não só para o apóstolo Paulo, mas para todos os que amam a sua vinda. Essa noite é uma noite de decisão. O Senhor, Ele precisa do filho varão, precisa da parte forte da igreja, que são aqueles que vivem pelo reino, e não aqueles que estão distraídos pelo mundo e sendo comidos pelo dragão. É muito triste ver tantas pessoas e tantos até mesmo irmãos que têm sido devorados. E talvez você, de alguma forma também, estava sendo engolido.
mas chegou a conferência. E você agora vai ser resgatado, convocado para ser essa parte forte. Como você, o que é? O que faz o filho varão? Você talvez esteja perguntando, como é que eu faço para ser parte do filho varão? O que eu tenho que fazer para fazer parte do filho varão? O que você tem que fazer para ser parte do filho varão? O que o filho varão faz? Pergunta para quem está do seu lado. O que você tem que fazer para ser parte do filho varão? Olha, pelo que o Senhor tem falado conosco esses dias, antes de falar de algumas ferramentas, você precisa de um ouvir de fé. O que eu preciso para ser parte do filho varão? Ouvir de fé. Porque se você ouve, porque olha só, nós facilmente pegamos algumas coisas e transformamos isso em lei, em obras da lei, e pensamos que talvez por fazer essas algumas coisas, nós estamos bem. Mas o Senhor tem nos iluminado, tem nos ajudado esses dias, que nós precisamos voltar a esse princípio, receber o Espírito pelo ouvir da fé. Então nós precisamos ouvir com fé a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos para onde o Senhor nos leva. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Então nós temos que aprender a ser os seguidores do Cordeiro, onde quer que ele vá. Mas para poder segui-lo, nós precisamos ouvir, ter o ouvir de fé. E ouvir de fé é acolher essa palavra no nosso coração. E que ferramenta o Senhor tem dado para nós, para que essa palavra entre e trabalhe no nosso coração? Imersão. Imersão, transcrição, imersão refinada, amém? Converter isso em oração. Isso nos dá energia. Isso nos dá vigor. Se você é alguém que perdeu o vigor, ou tem perdido a energia, precisa voltar à prática das primeiras obras. Quem aqui sente que precisa voltar à prática das primeiras obras? Você tem sido distraído, mas agora é a hora de voltar. Amém? É a hora de você voltar a se engajar. E o Senhor também tem dado para nós várias ferramentas muito práticas para nos ajudar. O Senhor tem dado para nós, além dessas ferramentas, o Senhor tem dado para nós casa de adolescentes. Amém. Tem dado para nós o CEAP. Aleluia. O Senhor deu para nós essa coisa maravilhosa agora, tropas e capitães juntos, para juntos nós formarmos o exército do Senhor. Você crê nisso? Se você crê, você obedece. O problema do povo, quando não conseguiu, não pôde entrar na boa terra,
foi a incredulidade e a desobediência. Mas aqueles que creram e obedeceram entraram na boa terra. Nós somos uma geração que não vai morrer no deserto. Nós somos uma geração que vai entrar na boa terra. E nós vamos ser vencedores e reinar com o Senhor. Amém? Você já tomou essa decisão? Então eu gostaria de convidar vocês, mais uma vez, para vocês ficarem em pé. E você vai fazer a sua oração tomando uma decisão. Amém? Se você quer ser um vencedor, receber o galardão, e para isso você sabe o que tem que fazer, e colocar isso no seu coração, que eu quero praticar essa palavra. Amém? Eu quero ouvir com fé, eu quero imergir na palavra, eu quero que o meu coração volte a arder pelo Senhor, voltar a ter energia e vigor. Amém? E também sair para pregar o evangelho do reino. Vocês sabem que essa é uma coisa maravilhosa que Deus deu para nós. Porque enquanto você fica sem sair, até você pode, às vezes, estar recebendo a palavra, mas você não sai. Parece que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque a palavra profética nos leva à ação. Então nos leva a pregar o evangelho. E quando você sai às ruas, você vê a necessidade das pessoas. E é maravilhoso esse sentimento, quando o Senhor nos usa para levar vida e o governo de Deus em vida para as pessoas. Amém? Fazer colportagem. Aleluia! Irmãos, é maravilhoso quando você é usado pelo Senhor, as pessoas são tocadas, são salvas. Nós temos experiências diárias. Essa semana lá em Limeira, um comportor abordou uma pessoa, ele estava assim, meio desanimado, tal. Aí resolveu, bateu na porta de um carro assim, falou: viu, posso orar por você? A moça abriu a janela, baixou o vidro do carro e já chorando. Ela falou: eu estava pensando aqui, porque eu já venho pensando isso há um bom tempo, eu ia agora ali naquela ponte e eu ia me matar. Mas Deus usou você para salvar a minha vida. Aleluia! Irmãos, quando Deus nos usa dessa maneira, isso nos energiza. Amém? Nos energiza receber a palavra, mas também nos energiza quando nós saímos e praticamos. Amém? Vamos voltar a esse primeiro amor pelo Senhor. Amém? Então, eu vou pedir que primeiro você faça uma oração individual e depois você ore com quem está do seu lado. Amém? Primeiro faça a sua oração individual.